Então, voltando aqui para o nosso exemplo aqui, para a gente calcular o tempo lá do construir, é o seguinte, você percebe que para esses caras aqui, né, ó, ele vai chamar o descer, e ele vai descer, no pior caso, claro, né, uma vez só, né, ele vai chamar uma vez só. Então, aqui você teve quantos casos aqui? Você teve 4, não foi? 4 casos que ele vai chamar uma vez. Tudo bem? Aliás, que ele vai descer um nível só. Para esses caras aqui em cima, ó, esses dois aqui, né? Para 2, ele vai descer 2 vezes. Que ele vai descer para cá e para cá. Estou sempre pegando o pior caso, tá? Então, 2 vezes que ele vai descer lá, 2 vezes, tá? Esse cara aqui que é a raiz, né? Ele tem um só elemento, né? Que ele vai pegar a altura da árvore inteira, que é 3. Ou seja, vai uma vez só que ele vai pegar a altura lá da árvore, né? Ele vai descer 3 vezes, né? Ele desceu lá para esse nível aqui, depois para esse, depois para esse, tudo bem? Então, ele vai descer 3 vezes aí nesse caso. Então, só aqui a gente percebe que aquela conta lá que a gente estava fazendo é um pouco injusta, né? Por quê? Porque eu sempre estava considerando que descia 3 vezes, né? Ou seja, dava 3 vezes aqui nesse nível de cima, aqui e aqui, né? Quando, na verdade, teve um bocado de vezes que eu só desci uma única vez, tá? Então, aqui um cálculo mais justo aqui, para no caso dessa árvore aqui, né? Seria a gente pegar 1, multiplicar por 3, 2 por 2 e o 4 por 1. Tudo bem? Então, para uma árvore em geral, é bom a gente fazer esse tipo de conta aqui, né? Quantas vezes eu desço uma vez? Quantas vezes eu desço 2 vezes? Quantas vezes eu desço 3 vezes? Que é esse caso aqui. Tudo bem? Então vamos lá fazer isso aqui agora. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quantas vezes eu desço uma vez, né? Tipo, aqui eu tenho essa quantidade que eu desço uma vez, que é uma vez para esse cara, outra vez para esse, outra vez para esse e outra vez para esse. Aqui, no caso, você calcular aqui é 4, né? Só que se fosse um n geral, entendeu? Se esse último elemento aqui ele fosse n, né? Ele, professor, então você pega... você sabe que esse cara aqui ele é o n sobre 2, né? Ó. Então, esse cara aqui é o n sobre 2. Só que o n sobre 2 ele é igual a esse total aqui de elementos, né? Essa ruma aqui de elementos. Mas se esse total eu tenho n sobre 2 elementos, então esse total aqui de baixo, né? Eu tenho que é n sobre 2 também, né? Porque se você somar o de cima com o de baixo, você fica n sobre 2 mais um cara que tem que dar, no final essa soma tem que dar n, né? E você sabe que para dar n você tem que somar aqui embaixo sendo n sobre 2 também. Tá? Então, esse cara aqui de baixo, ó, eu sei que o total dele é igual a n sobre 2. E esse aqui de cima, que é o que eu quero pegar, saber a quantidade deles, eu sei que ele tem exatamente metade. Né? Porque para cada 2 caras aqui que eu pego, eu sei que eu tenho um lá só. Então, é só você dividir por 2. Ou seja, esse total aqui, ele é igual a n sobre 4, porque é n sobre 2 dividido por 2, que é n sobre 4. Aí assim fica mais fácil, professor. Exatamente. Então, quantas vezes você chamou esse procedimento e ele desceu exatamente uma vez? N sobre 4. Né? Então, aqui eu tenho n sobre 4. Basta você ver lá esse total que a gente tem aqui, né? Desse exemplo aqui exato que está em azul, né? Aqui a gente tem um total de 15 elementos. Ok? Aí, 15 dividido por 4 vai dar igual a 3, alguma coisa. Aí, se você pegar o teto, né? Ó, aí você chega no 4 que você quer. Tudo bem? Então, esse total aqui vai descer exatamente uma vez, que é n sobre 4, tá?
Então, para saber esse aqui de cima agora, essa quantidade também vai ser fácil. Por quê? Porque é metade dessa daqui, né? E essa aqui eu sei que é n sobre 4. Então, essa aqui de cima vai ser o quê? N sobre 8. Ok? Então a gente vai ter que essa quantidade aqui vai ser n sobre 8, né? Então, n sobre 8, aí você de novo pega o teto, né? Para você ver, né, que vai dar 2, você pega o 15 aqui, que é o total desse que está em azul, divide por 2, que vai dar igual a 1, alguma coisa. Aí quando você pega o teto, você sobe para 2. Então, aqui você tem n sobre 2 caras que você desce 2 vezes, ok? Por fim, aqui nesse caso aqui de exemplo, a gente tem que vai o n sobre 16, tudo bem? Isso vai descer 3 vezes. Então a gente pode fazer uma coisa mais interessante aqui. Por exemplo, aqui a gente sabe que o 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2, né? Então, 4 aqui você pode colocar 2 elevado a 2, 8 é 2 elevado a 8. E o 16, ele é 2 elevado a 4, né? 4 aqui, no caso, é a altura da nossa árvore, né? Então, você tem que isso vai até 2 elevado à altura da árvore. Aqui, no caso, você tem que é o 3. Então, aqui seria a altura da árvore menos 1, ou seja, h menos 1. Tudo bem? Então, aqui eu tenho uma ideia para a gente fazer o nosso somatório, né? Então, vamos só colocar aqui embaixo aqui como é que ficaria, né? Então, quando eu tenho um h sobre 4, né? Eu vou descer uma vez. Eu vou descer uma vez essa quantidade de vezes aqui, tudo bem? Aí depois eu vou para o h sobre 8, aí eu vou descer 2 vezes. O h sobre 16. Desculpa, é n, né? Não é h não, que é n, tá, pessoal? N sobre 16, 3 vezes. Aí eu vou até onde, pessoal? Vou até o n sobre 2 elevado a h, onde h é a altura, né? Então, aí eu vou descer quantos níveis? H menos 1. Então, aqui, como eu falei, né? Eu vou fazer aquela troca de... Aqui é 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Então, o meu tempo ele vai ficar igual ao quê? Né? O meu tempo aqui ele vai ser igual a 1 vezes esse cara aqui, não? Então, fica 1 vezes n sobre 2 elevado a 2, mais 2 vezes n sobre 2 elevado a 3, e assim eu vou até onde? Até o h menos 1 vezes o n sobre 2 elevado a h. Tudo bem? Então, isso aqui é o que eu tenho. Perceba o seguinte, que eu posso colocar o n em evidência, né? Eu posso colocar ele em evidência porque simplesmente ele está multiplicando todo mundo. Então, meu tempo ele fica igual ao quê? Fica igual a n vezes... Aí você tem 1 sobre... Eu vou botar sobre 4 mesmo, tá? 1 sobre 4, mais 2 sobre 8, mais 3 sobre 16, mais... Aí eu vou indo até o h menos 1, né? Sobre 2 elevado a h. Ok? Então, como é que eu fico com essa conta aqui, né? Como é que eu faço para calcular um negócio desse daqui? Primeira coisa aqui é o seguinte, eu posso perceber o seguinte, que se eu colocar a soma infinitamente, ou seja, eu vou ter um cara maior, né? Ou seja, esse tempo vai ser
menor ou igual do que n vezes aí 1 sobre 8 mais 2... Desculpa, 1 sobre 8 não, 1 sobre 4, né? 1 sobre 4 mais 2 sobre 8 mais 3 sobre 16 mais 4 sobre 32. E aí vai, você segue infinitamente esse cara aqui, tá? Aí isso vai me ajudar em quê, professor? Bem, até o momento não está tão claro o que é que eu posso fazer aqui, né? Por quê? Porque isso não é uma PG e nem uma PA. Na PG eu sempre vou somando, né? Então aqui você... uma PG, uma PA, por exemplo, né? Você vai sempre somando, né? Então fica... Se fosse de 2, por exemplo, né? Aí você ia sempre somando 2. Aí, por exemplo, você tem 2, aí soma com 2 dá 4, com 2 dá 6, com 2 dá 8, com 2 dá 10, e aí vai. Aí se fosse uma PG, se fosse multiplicando, então fica 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, vezes 2 dá 32. Você percebe que você tem a mistura disso aqui, né? Ó, porque aqui você tem que você vai multiplicando por 2 embaixo, né? Ó, porque você tem o 4, aí vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, vezes 2 dá 32. Né? E em cima seria uma PA, que você vai somando de 1 por 1. Você tem 1 mais 1 dá 2, mais 1 dá 3, mais 1 dá 4. Então, você tem o que seria uma PA em cima e tem uma PG embaixo. Mas o fato é que você não tem nenhuma PA e nenhuma PG aqui, né? Lá no geral. Então, como é que você faz para você calcular um trem desse daqui, tá? Então, vamos lá fazer isso aqui agora, de um modo separado, tá? Então, eu vou subir aqui para a gente entender um pouco melhor, tá? Então, vamos supor aqui o seguinte. Você tem 1 sobre 4, mais 2 sobre 8, mais 3 sobre 16, mais 4 sobre 32, mais 5 sobre 64. E aí vai, você segue infinitamente. Tudo bem? Então, é o seguinte, eu vou quebrar esse somatório aqui em vários outros, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo. O 1 sobre 4 é exatamente 1 sobre 4. O 2 sobre 8 você pode quebrar em duas parcelas de 1 sobre 8. Então, 1 sobre 8, você pode dizer que é 1 sobre 8 mais 1 sobre 8. Então, eu vou simplesmente colocar aqui embaixo, tá? O 3 sobre 16, você pode quebrar em 3 parcelas de 1 sobre 16. Então, fica mais 1 sobre 16. Bota mais 1 sobre 16 de novo. Mais 1 sobre 16, tá? Você soma esses três caras aqui, você vai ter 3 sobre 16. 4 sobre 32 é 1 sobre... Entenderam a ideia, não foi, pessoal? 1 sobre 32 mais 1 sobre 32 mais 1 sobre 32. E o 5... Ah, desculpa, tem mais um, né, aqui. Ainda não dá conta não, professor. 1 sobre 32. O 5 sobre 64 dá 1 sobre 64 mais 1 sobre 64. E assim você segue com esse raciocínio aqui, tá? 64, botei errado aqui, 66, né? Mais 1 sobre 64. Mais 1 sobre 64. E aí eu continuo, né? Você continua aqui, tá? Aí você continua a soma aqui, ó. Continua normal, infinitamente. Só que o que a gente fez aqui de interessante foi o quê? A gente está transformando em várias coisas que a gente conhece, né? Então, isso aqui dá igual a quanto? Aqui dá igual a quanto? Aqui dá igual a quanto? E aí vai, né? Enfim, eu estou transformando em uma coisa que eu sei o que é, né? Porque esse aqui, ó... O que é isso aqui? Isso aqui é uma soma de PG infinita, né? Por que é uma soma de uma PG infinita? Primeira coisa, a gente tem que perceber que isso aqui é uma PG. Qual a razão dela? É 1 sobre 2. Ó, se você pegar o 1 sobre 4, né? Aí você pega 1 sobre 4 e multiplica por 1 sobre 2. Dá 1 sobre 8.
vezes 1 sobre 2, dá 1 sobre 16. Vezes 1 sobre 2, 1 sobre 32. Vezes 1 sobre 2, dá 1 sobre 64. Então, esse cara aqui é uma PG, tudo bem? E aqui a gente está diante de uma soma de PG infinita. Como é que a gente faz isso, né? Então, a soma da PG infinita, a gente aprendeu lá no colégio, que é igual a quanto? É igual a razão, aqui no caso é 1 sobre 2, porque eu estou sempre multiplicando por 1 sobre 2. Tá? Vou colocar até de verde aqui. Então, fica 1 sobre 2. Tá? E embaixo você coloca 1 menos... Desculpa, aqui em cima você não coloca a razão, não. A razão você bota embaixo. Né? Em cima você coloca o primeiro termo, que é 1 sobre 4, tá? Então você bota 1 sobre 4. Aí embaixo você coloca 1 menos a razão. A razão, sim, é 1 sobre 2. Então, aqui a gente tem o quê? Que você vai ter 1 sobre 4 em cima, você vai continuar. Aí 1 menos 1 sobre 2, lembrando que 1 sobre 2 é meio, né? Então, se você tem 1, tirar metade de 1, você vai ficar com meio também, que é 1 sobre 2. Aqui é a divisão lá de fração mista, né? Você multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Aí isso vai dar igual a 2 sobre 4, que é igual a 1,5, tá, gente? Então, aqui a gente tem que é igual a 1,5. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa daqui de cima. Ó. Então, você pega 1 sobre 8, né, porque é o primeiro termo daqui, e pega 1 menos a razão embaixo, que é meio também, que você percebe que é a mesma coisa. 1 sobre 8 vezes 1 meio dá 1 sobre 16, vezes 1 sobre 2 dá 1 sobre 32, e aí vai. Então, a razão daqui vai ser 1 meio também, tá? Então, isso aqui, fazendo as contas, no final você vai ficar com 1 sobre 4, né? Lembra que aqui em cima, ó, aqui você tem 2... Não, 4, desculpe, e aqui você tem 2. Aqui você ficou com 2 e 4 aqui no final, né? Então, aqui você tem 8 e aqui você tem 2. Então, aqui no final das contas vai ficar com 2 sobre 4. 2 sobre 8, desculpa. Que é igual a 1 sobre 4, né? Tudo bem? Usando a mesma lógica para calcular esses outros aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente começou de 4, né? Aqui a gente começou de 8, deu 1 sobre 4. Ó. Quando era 4, lá deu 2. Quando era 8, lá deu 4, né? Então, aqui, ó, é 16, tudo bem? Então, vai dar 1 sobre 8, né? Aqui é 32, aqui vai dar 1 sobre 16. Tudo bem? Aqui é 64, que aqui está errado, não? Aqui é 64. Começa de 1 sobre 64. Então, aqui vai ser 1 sobre 32. E aí você continua calculando. Claro, eu estou falando isso aqui para a gente ter uma ideia, para a gente calcular mais rápido, tá? Mas é sempre bom ficar calculando para ver o resultado corretamente, tá? Mas aqui a gente percebe que tem esse padrão aqui, tá? Então, pronto. Primeiro é 1 sobre 2. Né? A gente pode ver agora aqui, ó. 1 sobre 2. Desculpa. 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 32. A gente percebe que isso aqui também é uma PG, né? 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 dá 1 sobre 4, vezes 1 sobre 2 dá 1 sobre 8, vezes 1 sobre 2 dá 1 sobre 16, vezes 1 sobre 2 dá 1 sobre 32. Então, isso aqui é uma PG também de razão 1 sobre 2. Tá? Então, qual é o cálculo de uma PG de razão 1 sobre 2? É igual a o primeiro termo, que aqui no caso é 1 sobre 2, né? Então, fica 1 sobre 2. Sobre, aí você pega 1 menos a razão. A razão aí quem é? 1 sobre 2. Então, você tem 1 sobre 2 em cima. 1 menos 1 sobre 2 é 1 sobre 2. Né? Você tem 1, aí menos a metade do 1 vai dar a metade do 1, que é 1 sobre 2. Então,
1 sobre 2 sobre 1 sobre 2 dá 1. Simplesmente esse aqui, ó. Então, essa conta aqui todinha, essa soma aqui todinha, é 1. Olha que legal. Aí aqui em cima, ó, a gente continua o nosso cálculo, né? Ó. Que esse cara aqui, ó, ele é menor, né? O nosso tempo, né? Ó. Nosso tempo, ele é menor ou igual do que n vezes 1, tá? Porque essa soma toda aqui ela é igual a 1, tá? Então, se o seu tempo ele é menor ou igual do que uma constante positiva, que é 1 vezes n, então isso quer dizer que o seu tempo ele é O de n. Legal? Então, pronto. Aqui a gente finaliza, né, a nossa aula, né, concluindo de que o tempo lá do construir, lá RIP, ele é O de n. É isso. Deus abençoe, um forte abraço e fiquem todos com Deus.